gente, como que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Júlia, eu tô no terceiro semestre de Administração de Empresas na GV, tenho 19 anos. E tô aqui postando vários vídeos pra vocês, porque a gente tem acompanhado que muita gente tem um certo vazio, assim, com relação a conteúdos de preparação pra segunda fase sobre a FGV, tanto o vestibular quanto a própria faculdade em si, como que é o dia a dia na faculdade, primeiro semestre e tal. E é, inclusive, justamente sobre isso, meu primeiro semestre na GV, que eu vou falar aqui com vocês hoje, nessa nova vida de caloura e bichete. Então eu vou contar pra vocês como que foi meu primeiro semestre na GV. E falando da minha estadia em São Paulo, né, pra quem não sabe, eu já falei aqui em alguns vídeos também, eu sou de Campinas, então é um pouco longe, né, 1 hora e pouco, assim, de viagem. Eu cheguei a um tempo de ir e voltar todos os dias, mas era muito cansativo. Eu fiquei um tempo assim até achar apartamento, até achar com quem eu fosse morar, com quem eu fosse dividir apartamento. Pra quem é de fora também, acho que não é uma preocupação tão grande que você deve ter, porque aqui tem muita gente que vem de fora, de todos os estados, como eu falei. Então, muita gente vem com essa demanda de procurar apartamento, gente pra dividir apartamento. Tem até algumas pessoas que alugam quartos nos apartamentos, enfim, então tem várias possibilidades. Tem um grupo no WhatsApp só de gente que é de fora de São Paulo. E nessa de mandar mensagem pros grupos, pedir pra pessoa que mandava pra outra pessoa, nessa busca, assim, de alguém pra dividir apartamento, uma menina me mandou mensagem, depois que eu mandei mensagem em um dos grupos, falando que também tava buscando gente pra dividir apartamento, e no fim deu super certo, porque ela é de uma cidade super perto da minha, cerca de 20 minutos, a gente tinha várias amizades em comum, e no fim, ela que não era da minha sala, ela era do noturno, ela passou pra minha sala, por conta de vaga mesmo que abriu na minha sala, e hoje em dia também a gente é super amiga, então graças a Deus deu super certo. Mas até pra você que não quer dividir apartamento, quer morar sozinho, tem vários lugares aqui perto da GV. Se quiserem também podem me chamar, que eu apresento pra vocês esses lugares. Tem muitos amigos que moram aqui perto, tem vários prédios também ao redor. Então é legal porque nos próprios prédios também você encontra vários alunos da GV, tem esse momento assim de encontrar gente que é da faculdade, etc. Então é super legal porque você tá aqui nos arredores, bem pertinho. Eu faço tudo andando, por exemplo. Minha faculdade é tipo 1 minuto da minha casa. Então é ótimo ter essa proximidade, essa facilidade no dia a dia. Quanto às entidades, eu me arrependi muito de não ter prestado nenhuma entidade no primeiro semestre. Meu irmão falou muito, presta entidade, presta processo seletivo, mas eu não ouvi, não dei ouvidos e não prestei, com medo, assim, de como ia ser, com as provas, eu não sabia como que eram as provas, se era muito pesado, se eu tinha que estudar muito ou não. Então eu tava nesse receio de entrar em uma entidade, talvez não dá tão certo com a faculdade, mas foi um receio que eu me arrependi muito depois, eu me arrependo hoje, assim, porque eu poderia ter prestado, e uma dica que eu dou é preste, se jogue realmente, porque se você conseguir passar, é isso, você vai conseguir lidar, né, vai se esforçar pra isso, ou também se não passar, vai ser uma experiência de aprendizado pra você prestar nos próximos semestres, porque aí você já vai chegar no segundo semestre sabendo como é a prova, como é a entrevista, como que é o processo seletivo em si, então é uma baita oportunidade de você já chegar, prestar a prova naquelas que você tem mais interesse e você já vai estar alguns passos à frente ali. Quanto às matérias, qual que é o grau de dificuldade das matérias, né? Eu vou dizer que vai de pessoa para pessoa, vai também de matéria por matéria, qual que você gosta mais, qual que você tem mais dificuldade, se interessa menos. Mas eu diria que, no geral, produtos financeiros é uma que costuma pegar bastante e estatística 1 a galera também tem mais dificuldade. Tem ali pré-cálculo, né, falando de exatas. Você vê um pouco de matemática do ensino médio, que é um preparo para o cálculo 1. E algumas que eu vejo assim as pessoas falarem é estatística 1, que também é um pouco diferente do que a gente já tinha visto na escola, então acaba puxando para algumas pessoas também. Fora isso, tem matérias de humanas, que eu acho que acaba sendo mais tranquilo, pelo menos pra mim. Mas, como eu falei, eu posso deixar tudo isso pra um vídeo, e aí eu falo direitinho sobre cada uma delas. Um ponto essencial é que na faculdade tem muito conteúdo em inglês, então a gente tem vários materiais de Harvard que a gente faz, atividade que vale ponto, livro em inglês, até prova em inglês eu cheguei a ter também, mesmo sendo da turma em português. Então, tinha matérias, por exemplo, PF, né, que é produtos financeiros, a gente fazia todas as provas em inglês. E meio que a faculdade já assume que você sabe a língua antes de entrar. E eu senti que foi uma dificuldade para algumas pessoas próximas de mim, amigos próximos meus, que não tinham essa segurança no inglês. Foi um pouco de dificuldade para eles, mas acho que faz parte do processo também. Inclusive, um alerta de atenção que inglês é uma língua, hoje em dia, que é básica, assim, que você tem que saber, que você vai usar muito. É a segunda língua que você tem que ter ali. Então, é bem importante você já chegar com vocabulário, porque vai ajudar bastante também na fase de adaptação. Então, já deixo aqui avisado que você vai usar inglês na faculdade, e bastante, em várias atividades, vários materiais. Então, já esteja preparado para isso também. E quanto aos professores,
tem vários professores, diferentes jeitos de lidar. Tem aulas, por exemplo, que você tinha que estudar antes, fazer o projeto, fazer o trabalho pra apresentar na sala, e só depois o professor iria explicar a matéria, porque é um método assim que você é mais autodidata, que você se esforça ali mais no seu individual pra depois discutir com a sala e depois discutir com o professor o conteúdo em si. Foi um método que me tirou muito da minha zona de conforto, porque realmente dá aquele medo de vou fazer um trabalho que eu nem sei direito o que é, vou aqui pesquisar, vou aqui correr atrás daquilo, e isso realmente te tira da zona de conforto, mas te traz muito aprendizado, muito desenvolvimento, porque você busca aquilo, você vai atrás daquilo, você tenta aprender sozinho, e mais do que aprender sozinho, conversar com outras pessoas também pra ser uma rede ali de apoio, de ajuda. Além disso, tem professores que são mais de escrever na lousa, de mais de conversar, de interagir com a sala, então tem todos os tipos de professores, e acho que isso vai de matéria para matéria também, de qual que é a dinâmica da matéria. Mas acho que toda a experiência em si me acrescentou muito, me agregou muito e trouxe muitas histórias pra contar, né? Se é triste ali no momento, se é frustrante no momento, depois você ri da história, ou depois você vê o quanto aquilo te fez crescer, então é muito bom por isso. E eu lembro que me chamou muito a atenção também o fato de ter muita apresentação no primeiro semestre. Na minha escola já tinha mais ou menos essa dinâmica de apresentar bastante, de fazer trabalhos em grupo. Eu sei que nem toda escola é assim, mas me chocou o fato da GV ser muito assim, principalmente no primeiro semestre. Então eu lembro que na segunda semana de aula já tinha trabalho para apresentar, a gente já tinha que falar lá na frente com nosso trabalho, com o nosso projeto, então é algo que acaba esticando bastante os alunos também nessa parte de comunicação. Falando da minha grade horária, eu tinha aula segunda-feira da 1 até as 5. Eu falo assim pra simplificar tudo, mas basicamente a gente tem uma matéria da 1 até 2h40, depois tem um intervalinho ali de 20 minutos. Às vezes termina mais cedo, às vezes mais tarde, enfim, mas tem um intervalinho ali. E depois outra aula das 3 às 4h40. Terça-feira era das 7 às 5, quarta-feira também das 7 às 5. E quinta-feira também das 7 às 5. Era um pouco puxado assim, mas cada sala tem um horário diferente. Então tem gente que tem horários até mais tarde, por exemplo. Eu lembro que no primeiro semestre tinha algumas turmas que tinham aula até às 7 da noite, mas eu nunca tive aula até às 7 da noite no primeiro semestre. Então vai variando conforme sua sala. E esses 7 até às 5 que eu falo é, por exemplo, como eu falei aqui, das 7 até as 8h40 tem um intervalinho, depois das 9 às 10h40. E aí tem um período de almoço, você volta 1 hora, da 1 até as 12h40 e depois das 3 até as 5, das 4h40. Tô dando um overview assim de cada ponto específico que eu sei que pode ser curiosidade de muita gente. Então, falando agora sobre as salas, a gente vai variando de sala em sala. Tem, por exemplo, aulas que são seguidas no mesmo lugar por coincidência, mas nem sempre é assim. Então a gente tem aula, por exemplo, no LAP, que a gente ama, que fica no 5º andar, que são os computadores. A gente tem no Excel, tem em Python, por exemplo, já no segundo semestre, em Pandas, que a gente aprende a programar também. Enfim, tem várias questões que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Mas tem essas salas que são no LAP e também outras salas que são mais normais, né, que seriam as mesas. As salas na GV são mesas assim, então são 4 fileiras, se eu não me engano, assim. E do outro lado, 4 fileiras assim também, então você não tem uma mesa ali individual, mas é uma fileira inteira de pessoas sentando ali com você. Todo mundo costuma levar computador, iPad. E eu não uso tanto caderno, eu uso caderno só pra cálculo e matérias assim que eu tenho realmente que escrever, porque eu prefiro ir na aula ali anotando mesmo no computador, acho mais simples, mais didático, algo que eu consigo gravar melhor e até mais simples e mais fácil por conseguir ser mais ágil, sabe, mais rápido. Então eu prefiro sempre usar o computador. Se precisar carregar, tem tomada na sala, enfim, toda a estrutura necessária pra você conseguir levar seu material tranquilo. E quanto às palestras, a GV tem muito evento, tanto proporcionado por entidade ou também pela própria GV, e eu sempre fui muito de ir palestras, não só porque ganha hora complementar, que eu posso falar isso em outro vídeo também, que é um pré-requisito pra você se formar, mas também pelo conteúdo em si que aquilo ia me agregar. Então eu lembro que na primeira palestra que eu fui sobre o mercado financeiro, porque é algo que eu tinha muita curiosidade pra saber, interesse já um pouco assim, e eu fiquei sem entender nada. Eles falavam umas palavras que eu ficava, o que é aquilo? O que eles estão falando? E é legal que eu anotava tudo, eu tenho inclusive até hoje as anotações. E eu vejo o quanto isso foi me desenvolvendo, porque eu ia buscar o que era, o que significava, perguntava pro meu irmão, perguntava pra quem já conhecia um pouco mais. E nisso eu fui me desenvolvendo e hoje em dia eu tenho muito mais conhecimento do que eu tinha lá na época. Então é legal porque hoje em dia eu vejo a diferença numa palestra, que eu já entendo muito mais do que eu entendia lá na minha primeira palestra. E tudo isso fez muito parte do crescimento. Acho que é uma experiência por completo que você tem que estar e tem que participar na faculdade. De não só participar das aulas, mas se joga em entidade, se joga nas imersões eletivas, palestras, atividades em si que tiver. Então tem uma ampla área aí pra você explorar, que vai trazer muito
conhecimento pra você e muito ensinamento também. E pra finalizar aqui, que eu já falei bastante, eu só quero resumir que foi um tempo muito bom. Meu primeiro semestre foi incrível, maravilhoso, acho que foi uma das melhores épocas da minha vida, assim. Continua sendo muito bom, ainda tô no terceiro semestre, né? Mas foi um momento muito gostoso que eu aproveitei muito. E toda essa nova fase, essa nova mudança de vida foi muito bom pra mim também, pro meu crescimento. Eu tenho registros até hoje que eu me pego vendo, inclusive essa semana eu tava vendo a minha galeria e eu vi lá os vídeos do trote, da sala, todo mundo junto, enfim, de vários momentos ali que a gente vai tendo ao longo do semestre, e é muito gostoso você registrar, guardar tudo também, deixar ali nas memórias ou postar nas redes sociais, enfim. É muito gostoso você ir relembrando isso ao longo do tempo. E aproveitem muito o primeiro semestre, sabe? Vocês estudaram muito durante o vestibular, sei que é uma fase delicada, de vulnerabilidade, que você fica muito ansioso, muito nervoso, mas depois pode ter certeza que você vai ser recompensado de entrar no seu sonho, de entrar na sua faculdade preferida de primeira opção, então vale muito a pena. Em geral é isso, então deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho sempre pra não perder nada e até logo, tchau, tchau!